Meus amigos, sejam bem-vindos a mais essa aula de edificação ou edificando um casamento eterno, né? Com o nosso amigo Alex Moraes Rocha. Para começar, nós vamos ver aqui um hino, vamos ouvir um hino e ver também, porque tem vídeo dessa vez. Se eu consigo colocar aqui para vocês, um minutinho. E logo depois do hino, o Rafael pode fazer oração para nós, Rafael? Posso sim, Anderson. Perfeito. Então, vou colocar aqui o hino. Assim que acabar o hino, já pode fazer, tá? Ah, Neste mundo, acaso fiz hoje eu alguém um favor ou bem? Se ainda não fiz ser alguém mais feliz, falhei ante os céus também. A carga de alguém mais leve fiz eu, porque um auxílio lhe dei. Ou acaso ao pobre que as mãos estendeu, o mundo meu ofertei. Desperta e faz algo mais, não queira somente sonhar. Pelo bem que fazemos, a paz ganharemos. O céu que será nosso lar. Muita coisa no mundo há que fazer, muita coisa que melhorar. Abre teu coração e dedica atenção àquele que precisar. É nobre e belo prestar um favor, servindo ao nosso irmão. Só quem isso procura merece louvor, só esse terá galardão. Desperta e faz algo mais, não queira somente sonhar. Pelo bem que fazemos, a paz ganharemos. No céu que será nosso lar. No céu que será nosso lar. obrigado, Rafael. Meu amigo, o tempo é seu agora. Ok, Anderson, obrigado. Obrigado, Rafael, pela oração. Obrigado a todos que estão aqui conosco nessa sexta-feira aqui para participar dessa aula, né? Estou bem animado, né? Sempre fico bem animado quando a semana toda fico meditando, ponderando, estudando, né? Para poder compartilhar essa aula com vocês, né? Eu quero dizer que realmente é muito gratificante. Eu tenho, assim, eu digo que eu tenho mais aprendido, eu estou aprendendo
mas, né, ah, com esse curso, né, e isso, isso realmente tem feito a diferença na minha vida. Eu acho que caiu aqui, só um minuto, caiu aqui. Ok, voltou aí, estão me vendo? Tá normal. Normal, né? Então tá bom. Então vamos lá, meus amigos. Vamos lá para a aula, né? Compartilhar a aula com vocês aqui. E eu estava lembrando aqui de uma experiência em relação a este curso, né? Que ah, nós estamos ministrando nesse semestre, né? Que é Edificação do Casamento Eterno, né? A aula número 4, não, a aula é 4, a lição é 5, certo? Bases da comunicação no casamento. Aí vamos lá. Eu estava lembrando assim, algum tempo atrás sobre o quanto a comunicação ela é importante, né, nos nossos relacionamentos, né? E eu digo que eu continuo aprendendo, né? Eu continuo aprendendo esse princípio até hoje, né? Eu sei o quanto ele é importante. A gente aprender a, vamos dizer assim, estudar, lembrar e aprender e procurar diligentemente se esforçar para viver esse princípio, né? Aí eu até estava pensando assim, sobre essa questão da comunicação, né? Eu, alguns, algum tempo atrás, né, era um desafio muito grande essa questão da comunicação, né? Eu falando de mim, né? Eu falando de mim e das minhas experiências que eu tive algum tempo atrás, né? Alguns anos atrás, né? E assim, eu lembro que os embates não era uma coisa assim agressiva, tal, mas tinha os embates porque nós tínhamos diferenças, a gente tem um propósito, né? A gente conhecemos o Evangelho, conhecemos a, o plano de salvação, o propósito, tudo mais, né? Mas ainda assim nós somos diferentes, né? Nós temos algumas opiniões diferentes, né? Mas o Evangelho ele nos une para por um propósito que nós temos, né? Que é a nossa meta um dia de estarmos juntos no reino de Deus, né? Então a gente precisa, eu lembro que eu precisava me preparar a cada dia para que eu pudesse ter uma boa comunicação com a minha esposa e ela tivesse comigo também, né? Para que a gente pudesse se compreender, né? E confiar um no outro, né? Que eu acho que a comunicação é uma parte fundamental para ajudar no relacionamento a dois, né? Ou a familiar, né? Assim, de poder fortalecer o casamento, certo? E eu digo hoje a minha esposa, talvez há algum tempo atrás, hoje ela talvez não tenha tanta dificuldade, né? Talvez para pedir alguma coisa, talvez porque ela já me conhece, já sabe que, e às vezes ela já sabe até como fazer, eu vou me comunicar desse jeito com ele, que eu sei que vai ser difícil ele dizer não ou vai ser difícil ele não fazer, né? Então ela já sabe. Não, é claro que se tem alguma coisa que realmente vamos dizer assim, que eu acredito que pode ser diferente, aí eu vou sentar com ela e a gente vai conversar e a gente vai ajustar com a maneira como pode ser feito. Mas a maioria das vezes, hoje foi uma situação, né? Hoje eu tive uma experiência assim, que ela disse, olha, ela me pediu, né, que eu fizesse algo, né? Como essa semana é a semana da Sociedade de Socorro, aniversário da Sociedade de Socorro, e como ela está fazendo faculdade, ela estuda à noite, ela está fazendo faculdade, então ela pediu que eu pudesse ajudar em algumas tarefas, né? E assim, eu tenho algumas outras tarefas para fazer também, mas ainda assim, da maneira como ela pediu, da maneira como ela conversou, né? Isso foi fundamental para que eu entendesse que algumas coisas para ela
é importante, né? Então, se é importante para ela, também é importante para mim, né? Então, assim, aí eu me coloquei à disposição para ajudar, né? Então, assim, alguma coisa assim, né? E tem outras coisas, né? Claro, que nós temos, temos algumas diferenças, eu estou falando já no geral, a gente precisa tomar o cuidado, né? Ao tentar comunicar-se com o seu cônjuge quando surgir uma situação, talvez, que seja interessante, né, para um, ou quando um tem que ceder, ou quando o outro, né, vai também ceder. Então, assim, é algo que realmente, na aula de hoje, a gente vai poder entender um pouquinho melhor como a maneira como a gente pode ter essa comunicação e poder realmente edificar o nosso casamento por meio desse princípio, né? Eu vou passar aqui, só um minuto aqui, vou entrar aqui. Ah, então, ok. Então, aqui, a base da comunicação no casamento, né? Então, aqui, as nossas comunicações refletem em nosso semblante. Portanto, precisamos ter cuidado não apenas com o que comunicamos, mas também como fazemos. Uma alma pode ser fortalecida ou destruída pela comunicação, ou destruída pela mensagem e pela maneira como é transmitida, né? Uma citação do Lionel Kendrick, né? Que falou a respeito de como a comunicação ela pode, né? Ela pode refletir na vida de uma pessoa, né? E o quanto a gente precisa tomar cuidado ao nos comunicarmos, né? E assim, é como eu falei, né? Às vezes a gente tem uma situação que a gente quer, às vezes é uma coisa que a gente quer muito, mas talvez o outro não queira, né? E às vezes a gente pode até querer ficar irritado por conta disso. E às vezes o que acontece, algumas vezes, é que até mesmo por meio do semblante, das articulações, gestos, né? Ou só a maneira de olhar, pode, a gente pode observar que realmente a comunicação está sendo transmitida ou de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, né? Ou de uma maneira que a gente podemos dizer assim que talvez a pessoa ela pode até sentir medo, né? Apesar né, de estar de ser a pessoa que você escolheu para a vida, para toda a vida e para toda a eternidade, mas se se a nossa comunicação ela não for assertiva, né, e se ela for de uma maneira negativa, isso de uma certa forma ela vai enfraquecendo as bases de um casamento, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso, né? E principalmente, né, a desconfiança, ela pode promover esse tipo de enfraquecimento. Então, o princípio, né, a aula de hoje, o princípio, a boa comunicação, ela vai edificar um casamento, né? Ah, eu pedi para o Anderson, acho que o Anderson ele encaminhou, ele encaminhou para vocês um teste de comunicação, né? Eu não sei se vocês chegaram a imprimir esses testes e tiveram a oportunidade assim de conversar a respeito, de poder talvez ticar aqui, né? Como assim a maneira da comunicação de cada um de vocês no relacionamento de vocês, como é que se encontra hoje, né? Como é que está a minha comunicação com o meu cônjuge hoje? Como é que está a minha comunicação com meus familiares, com os amigos e tudo mais, né? Mas principalmente, como é que está a minha comunicação com o meu cônjuge? Então, assim, é uma coisa que a gente nós não vamos comentar muito na aula, nem vamos tentar explicar algumas coisas aqui. É porque ela vai ter muito, o objetivo mesmo é que vocês possam imprimir, né, esse teste
e possam sentar, né, e conversar e fazer uma avaliação pessoal, né, de um e do outro, né, para ver como é que está a comunicação entre o cônjuge, né? E assim, esse teste, vou fazer uma pergunta aqui. Todos receberam esse teste? Os que estão aqui na aula receberam? Vocês estão me ouvindo? Sim, Opa, só um minuto. Vocês chegaram a fazer essa experiência de imprimir e já conversar sobre isso a respeito ou ainda não? Ainda não tiveram essa oportunidade? Andréia, Rafael, Oi, Jaqueline, presidente. Boa noite. Jaqueline, vocês conseguiram, Manu, Lucas, vocês conseguiram receber esse teste? Vocês já receberam o teste? Vocês conseguiram imprimir? Conseguiram conversar a respeito? Não, ainda não? Recebi 15 para as 6. Estava no trabalho ainda, mas não consegui imprimir, não. Mas eu estou visualizando aqui, a gente está comentando um pouco sobre isso, né? Posso Pronto. comentar algo bem rapidinho? É assim, né? É assim como eu não sei se tu entrou agora, ou já. Ah, mas pode falar. Se quiser falar alguma coisa, pode sim. Fica à vontade, Lucas. Pode falar. Tá bom, obrigado. É, tem muitas coisas aqui bem interessantes, né? Eu acredito que em relação ao diálogo, né, ele é muito importante e essencial num casamento, por N motivos. O primeiro motivo que eu queria pontuar aqui brevemente Certo. em relação ao que a pessoa está sentindo, né? Ou o que ela está se sentindo incomodada, né, por algo. Aí a pessoa vai guardando para si, não conversa com o seu cônjuge, né? E acaba uma hora que aquela bomba, né, que está dentro de você estoura. E aí você acaba falando coisas que não vão, né, agradar o seu cônjuge. E como diz nas escrituras, né, a, a língua é fogo. Então, eu acredito que no momento dessa comunicação, independente de qualquer questão que a gente tenha, que ela precisa ser resolvida, né? E entre outras coisas também que tem aqui nessa folha, né? Nessa planilha aqui. Exatamente. É isso mesmo, Lucas. E assim, complementando o que vocês conseguem enxergar aí na tela aí de vocês, né? É que a gente começa também a compreender, né? Os nossos próprios pontos fortes e os fracos, né? Então, talvez esse teste, né, ele pode ser útil, né, para melhorar a capacidade da gente se comunicar, né, comunicar um com o outro, né? Então, realmente, perfeita aí a tua observação. Muito obrigado, Lucas. Valeu. Tá certo. Alguém queria comentar mais alguma coisa? Gostaria de falar mais alguma coisa? Eu, eu, eu sempre penso, eu penso que essa questão dos princípios que nós aprendemos na igreja, ah, ah, sobre os princípios, por exemplo, hoje nós estamos falando sobre esse princípio da comunicação, né? O quanto ele é importante, né? Então, assim, é algo que é nos falado, né? E que a gente, à medida que cada um de nós, assim, nos aplicamos, nos dedicamos a, a estabelecer, talvez, a estabelecer metas, né? Para melhorar, né? Talvez nesse princípio, é possível, né, de que realmente isso possa acontecer, né? É possível assim, é possível que eu diga assim,
gradativamente ou de uma maneira bem rápida, né? Eu digo que eu ainda estou aprendendo, né, com esse princípio, né? Eu digo assim que todo o princípio, o ensinamento, eles são nos passados e à medida que nós nos dedicamos, nos aplicamos, né, a gente podemos chegar, né, a, de uma certa forma, como é que eu posso dizer? Ah, podemos chegar a viver de uma maneira semelhante a Cristo. E aí ficaria muito mais, ah, a gente, como é que eu posso dizer? Estou engolindo as palavras aqui. À medida que nós tornamos mais semelhantes a Cristo, essa comunicação ela vai se tornando mais assertiva, né? Mais perfeita. Vou passar aqui. Aqui em Doutrina e Convênios, a seção 94, 76, né? Que, pode ler aí para a gente, Rafael, essa escritura? Tá Rafael? ouvindo? Rafael. Tá ouvindo? Sim, Tá ouvindo? sim, sim. Aqueles que habitam em sua presença são a igreja do primogênito. E eles veem como são vistos e conhecem como são conhecidos, tendo recebido a sua plenitude de sua graça e de sua graça. Pronto. Vou passar aqui e a gente vai ler aqui que uma das características daqueles que herdam o reino celestial é que eles veem como são vistos e conhecem como são conhecidos. Isso parece indicar que, em nosso estado aperfeiçoado e celeste, nossa comunicação uns com os outros serão puras e transparentes, sem hipocrisia, engano ou mal entendidos. Como a glória celestial é a nossa meta, devemos tentar aprender a usar esse tipo de comunicação agora, né? Então, assim, essa citação aqui ela está bem explicativa, né? De uma maneira que a gente, né, pode compreender, né? Que realmente é uma característica, né? Daqueles que têm uma certa a comunicação é uma característica daqueles que herdarão, é uma característica daqueles que herdam o reino celestial, né? Então, assim, ah, isso parece, vamos dizer aqui, parece indicar que o nosso estado aperfeiçoado e celeste, nossa comunicação uns com os outros serão pura, transparente, sem hipocrisia, ou engano, ou mal entendido, né? Então, alguém gostaria de comentar um pouquinho sobre essa citação aqui? Lucas, você entendeu, Lucas, essa citação, essa explicação aqui? Sim, para comentar sobre? Isso. Você pode comentar um pouco sobre o que você entendeu sobre essa característica daqueles que herdarão o reino celestial? Uhum. Então, todos nós, como os casais, né? Espero, temos aqueles que são casados, né? Aqueles que vão se casar ainda, querem habitar no maior grau de glória, que é o reino celestial. Mas para que isso possa acontecer, tem algumas coisas que precisam ser feitas. E eu achei interessante que ele falou que eles veem como são vistos e conhecem como são conhecidos, né? Todos nós vivemos aqui na Terra é, de aprendizados diariamente. Então, os mesmos hábitos que temos aqui, considerando nós vamos ter, né, no mundo vindouro. Então,
Pelo que eu entendi, essa parte da comunicação, ela não é somente terrena aqui, mas para futuramente também. Não sei se eu respondi certo, Exatamente. mas É isso mesmo, é isso mesmo que foi o você que eu... explicou, é isso mesmo na eternidade. Então, assim, é uma maneira que o Senhor, é uma maneira que ele vê como será lá, que a gente possa ser de uma maneira transparente, né? Que a gente possa é, viver de uma maneira que a nossa comunicação é muito importante. Ele, né, espera que a gente possa é, deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu acho que eu tô. Deixa eu pegar meu óculos aqui rapidinho. Hum, Tá, deixa eu, acho que eu acabei me perdendo aqui, mas é mais ou menos isso, é isso mesmo que você falou, Lucas. Realmente é que o Senhor espera que a nossa comunicação aqui ela seja de uma maneira pura, né, de uma maneira sem hipocrisia, né, ah, que a gente possa ter uma comunicação que não seja nociva, que possa ser assertiva, onde nós, né, possamos tratar o outro, né, com amor, né, com compaixão, né, ou seja, com amor não fingido, de uma maneira que é isso que o Senhor espera. Ele espera, na verdade, a nossa jornada aqui na Terra, ela nos prepara para que nós possamos viver no reino celestial, né, onde nós possamos nos comunicar de uma maneira que o Senhor espera que seja, de uma maneira transparente, né, sem hipocrisia e sem mal entendido, né? Então a gente tem que ter muito cuidado assim, nós temos que nos preparar para alcançar essa meta, né, de poder realmente de poder realmente ter uma boa comunicação. Deixa eu passar aqui. Tem aqui a escritura para a gente poder entender um pouquinho melhor do que nós estamos falando aqui a respeito da comunicação ao cônjuge, com nossos cônjuges, né? Tem uma escritura aqui, Jó 6:25, Colossenses 3:8, Hebreus 3:16, Tiago de 1:19 a 20, Doutrina e Convênios 88, 124 e Doutrina e Convênios 136, do 23 ao 24. Eu gostaria que a gente pudesse dividir aqui essa leitura aqui para que a gente possa compreender um pouquinho sobre esse princípio da comunicação, das coisas que a gente que assim que o Senhor espera que nós possamos o Senhor espera que seja feita e das coisas também que assim nós temos assim ah, vamos dizer assim, nós temos algumas outras coisas que a gente não, né, assim, não deve ser feita, né? Eu vou dividir aqui pelos alunos que estão aqui participando conosco, a Emily, deixa eu ver aqui, coloquei aqui, a, a Emily Tamires, você pode ler, vocês estão com a escritura aí? Vocês podem abrir as escrituras, nessas escrituras que eu coloquei na tela para vocês. Sim, presidente. Vamos lá, então. Então, eu vou colocar aqui o Rafael, ele vai ler Doutrina e Convênios. Vamos começar aqui da parte de cima aqui. Jó 6:25, Rafael. A, a Emily Tamires, Colossenses 3:8. A Mai,
lê Hebreus 13:16. A Pri e Hércules lê Doutrina e Convênio 88:24. E o Renan e a Patrícia, a Tiago, de 1:19 a 20. Ok? Deu para entender? Todo mundo pegou a sua designação aí para poder fazer a leitura? Aí eu queria, quando vocês fossem ler essas escrituras, né, que vocês pudessem ponderar, né, sobre cada uma delas né, e de uma certa forma pudesse, se vocês quiserem compartilhar alguma experiência a respeito, né, do que o Senhor tem ensinado por meio dessas escrituras, né, e também, né, e como a comunicação, vamos dizer assim, fez a diferença em alguma experiência que vocês viveram, ah, talvez no início do casamento, no namoro, né, ou agora mesmo, uma experiência recente, né? Se vocês quiserem compartilhar, vocês podem compartilhar, tá certo? Alguém tem alguma pergunta sobre essa designação que eu passei agora? Já estão na escritura já aí, prontos? Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão aqui comigo? Eu já li aqui. Já? Beleza. Tá bom. Vou dar um tempinho aqui, dois minutos, 3 minutos, para que vocês possam ler essas designações aí que eu passei para vocês aí. Ponderem um pouquinho aí o que vocês leram, tá bom? Alex, Oi, estou ouvindo. qual é a minha designação? Andréia e Rafael, é isso? Isso, Eita. isso. Não, se Foi, não tiver, não tem problema não, porque eu não ouvi. foi Jó 26:25. Ah, é? Tá bom. Ok? Já deu 3 minutos, né? Todos conseguiram ler aí? Opa, aqui. Quem já leu, né, quiser fazer um comentário do que vocês ponderaram sobre essa escritura, né, ou quiserem comentar alguma experiência em relação a como a comunicação ela surtiu efeito em algum momento, né, na vida de vocês, ou, né, ou se a comunicação realmente ela tem feito muita diferença, assim, na vida de vocês. Quem quiser comentar, falar o que ponderou, o que leu, né, a gente pode ouvir aqui, e aí a gente troca algumas experiências aqui, né, que na realidade o importante dessa aula de hoje, né, é a gente passar as informações,
mas aqui uma coisa que conta e ajuda muito, né, a todos, além do princípio que está sendo ensinado, é a experiência, né, que cada um de vocês vivem no seu dia a dia, né, e como esse princípio, ele, de uma certa forma, tem contribuído para ajudar vocês, né, ou para me ajudar também, né, como eu falei antes, né, isso daí é uma coisa que eu digo que eu ainda continuo aprendendo todos os dias da minha vida, né, e realmente, assim, o quanto a maneira de como nós conversamos com o nosso cônjuge talvez faz muita diferença, né, no sentido de fortalecer o casamento, né, da maneira como nós comunicamos um com o outro, né, da maneira como nós agimos, né, isso faz diferença, traz confiança, fortalece a base do casamento, né. Quem gostaria, né, de receber uma comunicação nociva aqui? Ninguém, né? Ninguém gostaria de receber uma comunicação nociva, né? E a gente sabe que a comunicação nociva, ela enfraquece o casamento. Mas eu posso dizer para vocês aqui, né, que, assim, é muito comum isso acontecer, né, ah, na nossa experiência nessa jornada terrena. É muito comum. E o fato da gente aprender, o fato de a gente ter esses ensinamentos hoje e ter esse princípio de comunicar, é que o Senhor espera realmente que realmente a gente possa se comunicar com o cônjuge de uma maneira amável, né? Que a gente possa conversar mais, que a gente possa falar mais, que a gente possa dialogar mais, como o Lucas falou aqui, né? Assim, às vezes a pessoa se fecha. E isso não é bom. Isso faz mal, né? E pode causar até uma doença emocional, né? E às vezes o cônjuge nem sabe que está afetando a sua esposa ou seu marido da forma como ele se comunica ou da forma como ela se comunica com ele, né? E assim, uma experiência que eu sempre digo para minha esposa, né, que assim quando eu vou buscar ela no serviço, quando a gente volta do serviço, e assim eu gosto de conversar. E assim, apesar de estar dirigindo ali, eu gosto de estar conversando com ela para saber como foi o dia, e tal. E assim, como ela tem algumas tarefas, até mesmo do trabalho, ela tem algumas tarefas do trabalho, da faculdade e da igreja também, que ela tem as responsabilidades dela da igreja. Então, enquanto eu dirijo, né, eu gosto de conversar, tal, e aí tal. E aí sempre ela tá ali no celular olhando, né? E aí eu começo a conversar, puxar assunto, ela fala, aí ele volta pro celular. Não sei, volta pro celular, né? E assim foi uma coisa que a gente conversou a respeito disso, né? Uma certa vez a gente conversou, né? Que realmente era importante, assim, ela, naquele momento, né? Que eu estava tentando me comunicar com ela conversasse comigo, né? Pudesse prestar atenção. Mas eu via que ela estava ocupada com outras coisas, né? Tipo, acertando alguma coisa da Sociedade de Socorro, acertando alguma coisa da faculdade, né? Então, assim, e a gente conversou a respeito disso. E uma certa vez, uma certa noite, a gente deitado, conversando, né? E ela conversou comigo e ela disse, poxa, ela me pediu, ela falou, desculpa, né? Realmente eu sabia, me desculpa, porque ela, né? Talvez ela, na realidade, ela reconheceu, né? Que naquele momento eu queria conversar com ela, né? E era um momento que eu estava animado para conversar, porque esse é o momento, né? Quando seu marido ou a sua esposa quer conversar com você, você tem que parar ali um pouco, né? Dar aquela atenção, que isso faz muita diferença, né? Ver o que é que ela quer. O importante da comunicação é você escutar o seu marido, é você escutar a sua esposa, né? Que isso faz a diferença, isso ajuda enorme, assim, de uma maneira incrível, né? E fortalece o seu casamento.
isso ajuda, né, a fortalecer o casamento. Então, é isso que o Senhor espera, né? Então, assim, eu sempre digo, né, assim, assim, eu tenho, assim, ah, os meus desafios, né? Mas, assim, eu sempre, eu digo, né, que realmente, ah, que a gente, quando a gente se esforça para fazer algo que é certo, né, algo que realmente vai trazer a felicidade da nossa esposa, vai trazer a felicidade do nosso marido, né, é uma coisa importante, a gente precisa, né, se esforçar para fazer, a gente deve se esforçar, porque vai valer a pena, né? Então, se a comunicação é uma coisa importante para os dois precisam fazer, né? A gente precisa viver isso. A gente precisa se esforçar para fazer. E eu lembro que ela falou para mim, né? Minha esposa falou para mim, e ela me pediu desculpa naquele momento e disse que realmente aquilo que eu queria falar com ela era importante, né? Então, assim, e depois disso a gente realmente mudou algumas coisas, né? E eu quero dizer assim, apesar da nossa vida ser uma correria danada, celular, trabalho, outras coisas, filho, esposa, marido, então, assim, muitas coisas para fazer, mas esse momento de comunicar-se é importante para os dois, né? E precisam, de uma certa maneira, existir essa comunicação de uma maneira sincera, de uma maneira, se esforçar para ser uma maneira pura, honesta, né? Sem hipocrisia, sem que seja uma comunicação agressiva ou só de uma forma de olhar, quando você olha de uma maneira que está chateado, bravo, né? Isso realmente o Senhor não quer que seja feito dessa maneira. E essas escrituras aqui que vocês acabaram de ler é uma forma que o Senhor nos ensina, né, de como deve ser. Então é isso, meus amigos. Se vocês não têm algo para comentar aí, a gente vai continuar aqui a aula, tá bom? Isso aqui. Você pode ler, Manu, para a gente? Pode ler Posso aqui? sim. A comunicação, evidentemente, necessita levar cuidadosamente em conta a situação real de nossos relacionamentos mortais para evitarmos erros. Exatamente. Evitarmos erros, né? Porque a comunicação, como diz, ela pode elevar ou pode destruir uma pessoa, né? Ou pode até de uma certa forma acabar com os relacionamentos, certo? E a gente precisa tomar muito cuidado, né? E precisa observar bem isso, né? Ah, ah, Andréia, pode ler para a gente, para nós aqui, Andréia? Tá me ouvindo? Oh, estamos ouvindo. Tá. Precisamos ser prudentes e discretos, mas temos a disposição de comunicar-nos, porque o verdadeiro sentimento fraterno implica que amigos e familiares deixem de lado as coisas inúteis ao comunicarem-se entre si, mas sempre com bondade e gentileza. Portanto, um dos maiores obstáculos à comunicação cristã é que temos muito medo de sermos mal compreendidos. Portanto, quando estiverem em dúvida, não digam nada. Perfeito, né? Ah, eu sempre eu aprendi com esse ditado aqui: se você tem dúvida, não diga nada, né? E assim, às vezes a gente tem medo, às vezes de sermos mal compreendidos e por conta disso, às vezes a gente tem medo de se posicionar, né? E às vezes a gente quer se posicionar de uma maneira certa, de conversar, né, de dizer, né, para o marido ou para a esposa, ou dizer para amigos ou familiares de uma forma aberta, né, de como a maneira que você gostaria de ser tratada, de como a maneira que você gostaria que fosse feita as coisas, né? E como eu sempre lembro o que o Lucas falou, que é muito importante.
Às vezes a gente deixa de fazer isso e a gente acaba, de uma certa forma, sobrecarregando a nossa própria alma, né? E isso, e de uma certa forma, vai nos causar um certo sofrimento, dor ou até mesmo doença, né? Ficarmos doentes por conta disso, né? Então, assim, nós precisamos realmente ser prudentes, precisamos ser discretos, né? Mas o nosso verdadeiro sentimento tem que ser de fraternidade, né? Com nossos amigos, com nossos familiares, né? E de uma maneira que é importantíssimo, né? Que a gente nunca deve esquecer, que é quando nós nos comunicarmos, essa comunicação ela deve ser de uma maneira bondosa e com gentileza, né? Eu sei que muitas vezes não é assim que acontece. Eu sei disso. Eu sei que muitas vezes não é assim que acontece, né? Então, essa aula, se chegar um momento de que a gente não está agindo para se comunicar com o nosso cônjuge de uma maneira bondosa ou gentil, a gente precisa, se a gente tem dúvida em relação a isso, ou de como agir, ou de como falar, sem magoar alguma coisa assim, é melhor não dizer nada naquele momento, né? Esperar esperar as coisas esfriarem, relaxar, ter paciência, ser pacificador, né? Para que realmente você, de uma certa forma, você possa contornar essa situação. Eu escrevi aqui algo, deixa eu ver se eu consigo ler aqui rapidinho. Assim, olha, o bom comunicador tem o poder de reduzir conflitos. O bom comunicador tem o poder de reduzir conflitos. O pacificador pacifica ambientes, aproxima as pessoas e contorna mal-entendidos, né? Então, essas são algumas coisas que a comunicação ela pode promover nas nossas vidas. Pronto. E aqui nós temos a base de um casamento forte. Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu pedir para alguém que esteja aqui, deixa eu ver aqui. Patrícia ou Renan, podem ler essa citação aqui, o grupo aqui? Posso. Para termos um casamento forte, precisamos eliminar todas as formas de comunicação nociva, e isto sim, comunicar-nos de modo a engrandecer, edificar, elevar, incentivar e fazer o cônjuge se sentir valorizado e amado. Pronto, irmãos. É assim que o Senhor espera que nós possamos nos comunicar, né? Com o nosso cônjuge, com nossas famílias, né? Assim, é isso que o Senhor espera, que nós possamos nos comunicar dessa forma, ao engrandecer a pessoa, edificar, elevar, incentivar, fazer com que essa pessoa que está ao seu lado possa sentir-se valorizada e amada, né? Eu sempre penso nisso, né? Eu sempre penso nisso quando, de uma certa forma, eu talvez eu cometo algum erro, né? Que eu digo que a gente está passivo de cometer erros, mas o importante é a gente recuar, reconhecer e fazer o que é certo, né? E fazer a maneira como tem que ser, né? Se a gente escolheu, se a gente orou, se a gente namorou por algum tempo, escolheu, orou, né? E viu que realmente essa é a pessoa que nós queremos ter ao nosso lado, para viver de uma maneira feliz, né? E de uma maneira para a eternidade, e, assim, vale muito a pena a gente tentar comunicar-se com essa pessoa desse modo, esse modo de engrandecer, né? De edificar essa pessoa, de elevar, dizer o quanto ela é importante, de dizer assim, ah, o quanto você se preocupa com ela, e não só dizer o quanto você se preocupa, o quanto ele se preocupa, mas realmente tentar se esforçar, né, para fazer com que essa comunicação ela tenha um efeito de fortalecer o casamento, né? Eu vejo por esse lado, né? E isso, talvez isso hoje é o que me incentiva,
né? Assim, me incentiva a, a fazer com que a minha esposa ela possa se sentir valorizada e amada. Assim, tem uma coisa assim que na nossa comunicação vocês vão até rir disso, né? Mas por favor, é só aqui no nosso grupo aqui nessa aula, tá bom? Mas uma das coisas assim que eu nunca pensei que talvez eu fosse fazer isso, mas eu faço, né? Por exemplo, a minha esposa ela sempre pergunta, olha, e essa roupa aqui, o que que você acha? Ó, tu gostou desse sapato do preto ou do branco? Né? Olha, eu gostei desse sapato alto aí, tá melhor. Então, assim, e uma vez, assim, a gente conversando, e outra vez estávamos conversando, comunicando, assim, tal, então, trocando algumas ideias, e ela disse para mim assim, olha, eu fico tão feliz, né? Eu me sinto tão, assim, me sinto feliz, porque, assim, eu vejo que você me importa com as coisas que eu uso, com as coisas que eu faço, você se importa com isso. Então, assim, nossa, isso, de uma certa... Aquela conversa que nós tivemos fez diferença, tanto, a maneira como eu agi e a conversa que nós tivemos fez diferença para mim e para ela, né? É que eu não sabia que nós estávamos, né, conversando, eu não sabia que fazia tanta diferença eu ter vamos dizer assim, uh, esse, assim, de ajudar ela a escolher alguma coisa para ela vestir, para ela calçar, né? E fazia tanta diferença para ela. E faz diferença, irmãos. Assim, da mesma maneira, do mesmo modo, como faz a diferença, às vezes, o seu esposo, né? E talvez aí, ter aquela vontade, talvez de jogar uma bola ou de fazer alguma coisa assim, naquele momento dele, e você, não, beleza, vá lá, faça, né? Alguma coisa nesse sentido. Até que um dia vai acontecer que isso não vai ser coisas que vai impedir o relacionamento de vocês, um futebol ou uma escolha ou alguma coisa que a sua esposa quer fazer, porque vocês vão estar de uma forma, a comunicação de vocês, ela vai, ela vai estar próximo àquilo que vocês escolheram quando foram batizados na igreja, ser semelhante a Jesus Cristo. E à medida que a gente chega a nos tornar semelhante a Cristo, essas coisas, né, talvez que do nosso próprio desejo de querer muitas coisas não vai fazer tanta diferença, mas vai fazer a diferença o que o outro sente, o que o outro quer e o que o outro precisa, tá certo? Então, a comunicação, ela fortalece casamentos fortes, né? E que nós possamos realmente se esforçar para nos comunicarmos de uma maneira como o Senhor espera que nós possamos fazer. Ah, o verdadeiro amor de um homem por uma mulher sempre inclui o amor de Deus, de quem emana todas as coisas boas, né? E então é isso, né? A nossa aula de hoje, ela foi bem curta, né? Mas assim, espero que eu possa ter conseguido, eu espero que vocês possam ter conseguido assim alguma coisa que eu tenha compartilhado com vocês. Eu sei que eu me engatei no momento da aula aí, mas eu quero dizer para vocês o quanto o Senhor ele espera que realmente a gente possa ter essa comunicação assertiva, não, e não nociva, né? O quanto vai fazer a diferença daqui a alguns anos, né? O quanto tem feito diferença, apesar de ter casado algum tempo atrás, e o quanto faz diferença hoje, né? Eu quero dizer para vocês que algumas coisas dessas aulas eu estou começando a fazer com mais frequência, né? E eu convido a vocês que vocês possam fazer com mais frequência na vida de vocês também, né? Assim, eu sei que às vezes a gente não vai assimilar tudo que é dito aqui,
mas tem alguma coisa, algum ponto importante, né, que talvez vai ser de grande motivação para cada um de vocês, né, e que realmente possa ficar marcado na mente e que vocês possam, de uma certa forma, colocar em prática, né, que não existe coisa assim, a prática para que a gente possa conseguir algo que a gente quer, algo que é a perfeição, né? Então, à medida que nós praticamos, vai mudando alguma coisa na nossa vida, né? Então, que nós possamos nos comunicar da maneira que o Senhor espera que cada um de nós possamos fazer. E que vocês possam fazer aqueles testes aí que o Anderson passou para vocês, possam conversar sobre isso. Naquele outro segundo teste lá, são dois testes. O outro teste, né, que fala, o outro teste assim é mais até um pouco mais pesado, sabe? E é uma autoavaliação de abuso emocional. Então, assim, é importantíssimo, né, que a gente possa dar uma lida, poder refletir sobre cada ponto que vai ser tratado entre vocês e que vocês possam discutir a respeito disso. Eu vou pegar esses dois formulários, né, e aí eu vou sentar com a minha esposa e vou fazer também, né? E eu sei que vai ser muito importante, sabe? Vai ser muito importante para a edificação do casamento de cada um de vocês e do meu casamento também, tá certo? Obrigado, gente. Se alguém quiser falar, quiser contar alguma experiência, quiser falar a respeito, né, de alguma coisa que nós compartilhamos aqui, eu vou deixar o tempo aberto, senão a gente pode encerrar, tá bom? Hoje eu falei muito, tô com a garganta seca. Vocês não falaram hoje, hein? Poxa, Eu e o Lucas, nós estávamos falando que nós gostamos muito dessa sua aula, que realmente a gente aprende bastante, né? Com esses cursos de casamento que tem no Instituto. Ainda mais ministrado por você, né? Eu gosto muito das tuas aulas, lá, sério mesmo. obrigado, mano. Obrigado, Lucas, Emily, Tamires, André e Rafael, Pri e Hércules, Mai, Renan e Patrícia. Muito obrigado por terem participado da aula, certo? Tá com você, Anderson. Muito obrigado, Alex, pela aula. Só para dar um aviso, na verdade, que semana que vem nós não teremos aula. Semana que vem é semana de recuperação. Então, as aulas que acontecem na semana, elas não vão acontecer, tá bom? Na semana que vem e nem no sábado também, por conta da conferência geral. Então, só voltamos agora, no caso dessa aula aqui, só voltamos no dia 6 de abril, tá bom? Aliás, 7 de abril, que é uma sexta-feira, tá bom? Então, não vai ter essa aula semana que vem, não esqueçam. Lembrando também que Quem continuamos está com a falando nossa... alguma coisa aí, rapaz? Alguém falou alguma coisa aí? Como Por é? favor. Ah, o Alguém está... link, é o Rafael que é o link. O link da frequência, né, Rafael? Vou mandar aqui de novo. E outra coisa que eu gostaria de lembrá-los também é que nós continuamos com a nossa atividade de Páscoa. Não esqueçam, todos os amigos que vocês convidam, que são membros da igreja, eles e são matriculados no Instituto, nunca assistiram aula ainda esse ano, vocês ganham uma caixa de chocolates, ganham um pacote de bis, e quem mais matricular de cada estaca, quem mais convidar os seus amigos, vai ganhar um ovo de Páscoa no final da atividade. O final da atividade vai ser no dia 8 de abril. Só confirmar aqui. Dia 8 de abril é o último sábado da atividade, então aproveitem, tá bom? Alguma dúvida? Alguma pergunta, comentário? Não? Perfeito. Então, eu vou pedir ali para Manu fazer a oração para nós. Por favor, Manu. Faça, amigo. Nosso querido Pai Celestial, Senhor, como somos
Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, Anderson. Obrigado, presidente. Muito obrigado, pessoal. Não esqueçam de assinar a frequência, aqueles que não assinaram ainda, tá? Tchau, tchau, boa noite. Tchau, Renan. Renan e Patrícia, no caso.